Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, que reza comigo nesta manhã de segunda-feira, aqui na nossa Diocese de Formosa, mas também em outros lugares do Brasil, fora do Brasil, nosso programa quer ser esse momentozinho pequeno de humildade para a gente começar bem o dia. Eu quero te convidar para logo mais às 21 horas aqui no canal do YouTube, nós teremos a Catequese Eclésia Santa, continuando com o Catecismo, ali depois do número 1300, sobre a Eucaristia, e você vai participar conosco, e a oração das completas em seguida. De terça a domingo, nós temos a oração das completas aqui no canal do YouTube, às 20 horas. Você pode rezar uma oração de 8 a 12 minutos, com a liturgia das horas, para descansar bem e pedir a paz noturna. Se você não está ainda inscrito no nosso canal do YouTube, o faça, ajude a compartilhar os nossos conteúdos e também, sempre que participar, deixe um like, porque isso ajuda a melhorar o avanço do canal. Bem, hoje nós queremos continuar a nossa caminhada pascal aqui no nosso programa, contemplando Jesus ressuscitado como o bom pastor. Porque hoje a liturgia nos conduz a uma das expressões mais belas do Evangelho. O amor que não apenas fala, mas se entrega. E nós vamos meditar um tema bonito, o amor que dá vida. Eu acho interessante esse tema para que nós possamos, nessa segunda-feira, fixar essa mensagem. Porque a gente vive dentro de uma sociedade, dentro de um mundo, em que a palavra amor é usada de muitas maneiras. Às vezes significa sentimento passageiro, convivência, interesse, emoção, aquela emoção momentânea, ou às vezes até mesmo o ato sexual em si. Mas o Evangelho nos apresenta um amor mais profundo. É esse o amor que nós cristãos precisamos testemunhar e carregar de maneira sobeja no nosso coração. Porque o verdadeiro amor se reconhece pela capacidade de se doar. Daí que a igreja tem, desde o início do cristianismo, a imagem do pelicano como a imagem do Cristo, do amor que se entrega. Porque o pelicano rasga o peito para derramar gotas de sangue, um sangue muito forte, no bico dos seus filhotes, para que eles aguentem ele longe buscar a comida, o alimento. Olha quanto isso é importante. O amor verdadeiro é aquele que se doa. Por isso que uma pessoa que tem relação de prostituição, vendendo o corpo, por exemplo, seja homem ou seja mulher, isso não é amor. Isso é comércio corporal, é um absurdo, é uma tristeza, é uma doença, é algo tão estranho. Eu até hoje não entendo como que uma pessoa possa querer ter relação sexual com a outra pessoa por dinheiro. Vendendo o corpo, uma mulher que se entrega, homens, rapazes que se entregam hoje também, que se vende para mulheres mais adultas, às vezes viúvas, separadas, que querem aventura sexual. Tem um teólogo moralista chamado James Nook, ele diz: Homini post coitum animalis tristi est, no seu livro. O ser humano, após um coito sexual, esse coito sexual sem amor, sem compromisso, ele é um animal triste. A gente sabe disso porque o amor é partilha. A própria sexualidade de um casal, ela não pode ser vista fora dessa dimensão da partilha amorosa dos sentimentos em vista da fecundidade, da geração e da criação dos filhos. Repito, o verdadeiro amor se reconhece pela capacidade de doar-se.
quando você está cuidando da sua mamãe, do seu papai doente, às vezes anos a fio, isso é amor. Os pais que hoje dedicam tanto tempo, às vezes em grande sofrimento com seus filhos autistas, a gente não tem uma resposta ainda para o motivo do surgimento dessa doença em tão larga escala no mundo. Isso é amor. Mães que às vezes deixam de trabalhar para ficar em casa para cuidar de filhos autistas ou filhos com outras dependências. Isso é amor. Ou aquela esposa que cuida do marido tetraplégico em cima da cama. Vamos lembrar aqui do Tiba, né? A esposa que cuida, os filhos que cuida desse homem que só mexe com a cabeça, mas o corpo não responde. Isso é amor. Aí é o verdadeiro amor. Isso significa que amar não é apenas gostar. Amar é querer o bem do outro, mesmo quando isso custa para nós. Eu sei que não é fácil. De repente alguém de sua família, o esposo, a esposa, o pai ou a mãe, sofre um acidente, sofre um AVC, fica imprestável na cama, você tem que lavar, limpar a pessoa das suas necessidades. Isso no começo é repugnante, mas o amor é tão forte que ele vence essas fraquezas nossas. É como uma mãe que dá à luz o neném e no começo as fezes do neném lhe causa repugnância, mas é uma, duas vezes, depois o amor faz com que a mãe e o pai limpa as crianças sem o mínimo de nojo, porque o amor vai curando isso, né? Na família, esse amor aparece no cuidado silencioso, que nós estamos falando aqui, né? Na amizade, na fidelidade, na vida consagrada, é na entrega. No sacerdócio, é no serviço perseverante. O padre que entrega a sua vida na missão, coordenando serviços pastorais, cuidando de paróquia, cuidando de seminário, de outras coisas, de capelanias, isso é entrega, é o serviço perseverante, amoroso. Você levanta cedo e sabe, hoje o meu dia vai ser pesado, tantas missas, tantas confissões, tantos atendimentos, tantas visitas, mas isso é libertador, isso é bonito. Na vida cotidiana, isso acontece nos sacrifícios escondidos. Quantas pessoas que nós conhecemos, né? Em Campinós nós tínhamos lá a filhinha e o seu irmão que é deficiente, o Divino, que depois o sobrinho, com a perda dos pais, levou para São Domingos, em Goiás. Outro dia eu visitei os dois. Ela já idosa, deficiente, ele também deficiente, e fica ali na casa tudo muito bem arrumadinho, porque os seus sobrinhos que cuidam, né? E a gente percebe quanto amor naquele cuidado, naquele zelo. Arrumou a casa para eles e está ali sempre vendo como está. Isso é o amor que cuida. São os sacrifícios escondidos. Quantas pessoas que dedicam a vida a pessoas assim doentes, você não pode às vezes nem passear, não pode tirar férias, porque você está cuidando. São os amores escondidos, que Deus conhece muito bem. Esses amores são verdadeiras escadas para o céu. Quantas e quantas pessoas que eu conheci que gastaram suas vidas cuidando dos pais doentes, renunciaram ao casamento para isso. Isso é dom de Deus, isso é santidade em profundidade, né? Esse amor se parece com qual amor? Com o amor de Jesus, que na cruz entregou sua vida por nós. Santa Diana Bareta Molla, que é uma médica santa que escolheu morrer, mas não abortar a filha hoje é médica também, cuida do seu hospital com as suas irmãs. Ela foi uma esposa, médica, testemunhou esse amor oblativo ao colocar a vida do outro acima da sua própria segurança. O médico diz: doutor, a senhora tem que abortar essa criança, senão vai morrer a senhora e ela. Ela diz: não vou abortar, vou levar até... Então a senhora vai morrer, mas eu prefiro morrer. E assim foi. É o amor oblativo. Sua existência mostra que a santidade floresce também no cotidiano.
São João Eudes, lá no século XVII, dizia: o coração de Jesus é uma fornalha ardente de amor, de caridade. É assim, minha gente, quando nos aproximamos desse coração ardente, que é o coração de Jesus, aprendemos a amar de uma maneira diferente. Aquele amor puro, sem sentimento e sem malícia. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo de mim, pedindo de você que reza comigo, um amor mais concreto. Menos palavras e mais gestos. Menos orgulho e mais serviço. Menos fechamentos e maior entrega. A Páscoa, meu dileto irmão e irmã, revela que o amor verdadeiro é mais forte do que a morte. Aleluia. Amém. O evangelho de hoje é a continuidade do evangelho de ontem, capítulo 10, 11, 18. Vocês que já leram todo o capítulo ontem, lembram. Jesus declara: eu sou o bom pastor. E logo explica o que isso significa. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Depois faz contraste com o mercenário que foge diante do perigo. E assim ele afirma: eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. O mercenário foge quando vê a ovelha sofrida porque ele não quer ajudar. Quantas vezes nós também passamos ao largo para não poder comprometer com ajudar alguém que está sofrendo? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? E nosso Senhor conclui: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Quer dizer, a vida de Cristo, ela é um presente. Jesus é um presente para nós. Ele doou a vida por nós. A igreja vive isso, todos nós, pastores e rebanho, religiosos, consagrados, todos nós devemos viver essa graça de entregar totalmente, doar livremente, seja no matrimônio, seja na vida religiosa, na vida consagrada, no Ordo Virgenis, seja no sacerdócio, nos estados de vida que a igreja define, todos nós devemos nos entregar. Mesmo você que optou por uma vida solteira, você não tem vocação para o casamento, mas você se consagra a Deus para rezar para os seus sobrinhos, rezar pelos sacerdotes, vivendo a paternidade e a maternidade pelos sacerdotes. Como isso é bonito. Assim, meu querido e amado irmão e irmã, Cristo nos ama com total liberdade, com uma consciência de total entrega por mim e por você. Esse é o amor que nos salva. Esse é o amor que nós somos chamados a testemunhar com todo o abrasamento do nosso coração. Assim seja. Amém. Essas coisas tão bonitas que o céu fala ao nosso coração devem nos queimar por dentro para que nós possamos ter nosso momentozinho de oração aqui juntos, em espírito. Senhor Jesus, bom pastor, ensina-nos o amor que se entrega, liberta-nos do egoísmo, da dureza de coração e da indiferença para com os que sofrem. Faz crescer em nós a capacidade de servir, de perdoar, de cuidar e de doar a vida nas pequenas coisas. Abençoa aqueles que hoje se sacrificam por amor, pais e mães, sacerdotes, cuidadores, médicos, enfermeiros e todos os que servem em silêncio. Visita também quem se sente sem valor, desprezado, ferido ou esquecido. Que no teu coração, ó bom pastor, Jesus de nossas vidas, possamos encontrar a força verdadeira para o amor verdadeiro. Assim seja. Com Padre Pio de Peltretina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada segunda-feira. Se for possível, reze no cemitério, diante dos túmulos, nas igrejas. E que esse dia seja também um dia para a gente pensar na nossa humildade
que cresce em nós quando contemplamos sobre a finitude da vida, sobre a morte, que é a maior certeza da nossa vida. Não tenhamos medo dela, mas tenhamos medo de morrer sem a vida de Cristo em nós, assim seja.